Muito bem-vindo, seja bem-vindo, Floritasca, representando o Paraná. Beleza? Bom Bem, dia, seja bem-vindo Odone. ao ótimo. O primeiro Fórum Brasileiro de Ufologia Online da CBU. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer, uma satisfação estar aqui participando deste evento tão qualificado e importante para a ufologia brasileira e mundial. Perfeito. O Tasca é filósofo, educador e jurista. Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Ele fundou e coordena o Grupo Ufológico Paraná, o famoso PATOVNI. É de Pato Branco, é isso, Tasca? Nasceu em Pato Branco, mas agora mudamos a sede para Curitiba. Opa, beleza. O Tasca vai nos presentear com um excelente tema, e até estou muito curioso para saber mais detalhes a respeito do qual o futuro da ufologia, exociências sociais. Avizinha-se, portanto, um momento de contato público, ostensivo e formal da humanidade com civilizações alienígenas. Quando isso ocorrer, vejam bem, quando isso ocorrer, o que será da ufologia tal qual conhecemos hoje? Qual a importância de pensarmos sobre o futuro relacionamento entre humanos e aliens? Antes de passar a palavra para ti, Tasca, eu colocaria, né, uma questão, já dando aquele pontapé inicial em toda a tua fala daqui por diante, mas como é que tu consideras, ou o que te levou a considerar as exociências sociais como fazendo parte do futuro da ufologia? Essa é a questão que, enquanto eu estava aqui pensando a respeito, me surgiu para que tu pudesse, agora, com tempo, o teu tempo, explanar para nós essa questão sobre exociências sociais. O que nos espera, né, Tasca? Tá? Tudo Muito contigo. bem, Seja bem-vindo. ótimo, maravilha. Então, saudando a todos com vida longa e próspera de Vulcano. Eu cumprimento em primeiro lugar nosso presidente, o ufólogo Marco Petit, nosso mestre de cerimônias, Odone, o Ataíde, o Fernando que me antecederam, a todos os que estão aí acompanhando este evento e também as pessoas que venham a tomar contato com este material no futuro. Odone, justamente essa questão que você pontua é o objeto da minha apresentação, né? Então, eu espero que durante o curso aí da minha apresentação a gente esclareça, né, a relevância das exociências para o futuro relacionamento da humanidade com civilizações alienígenas. Aliás, embora eu goste bastante de estudar a casuística ufológica, conheço pouco, mas gosto bastante. O objeto mais específico dos meus estudos está no campo especulativo, no campo filosófico, justamente questionando como o ser humano, tanto na coletividade quanto individualmente, vai se relacionar com essas inteligências que há muito estão aqui no planeta Terra. Então, é justamente algo de grande impacto e relevância, acredito eu, para nós pensarmos o futuro da raça humana, o futuro da humanidade. Bom,
Então, eu vou tentar aqui compartilhar uma apresentação. Eu acho que é isso aqui. Tá aparecendo aí certinho, Odone, a minha apresentação? Eu só gostaria de saber se o pessoal tá vendo aí. Ok, então, uma saudação para o Rob aí, que também está na condução técnica desta nave. Pessoal, é uma questão muito relevante. Todos nós damos como certo o contato público, o contato formal da humanidade com inteligências alienígenas. Esse é um fato que cada um de nós, como ufólogo, aceita. Nós não sabemos quando isso irá ocorrer. Se será ainda hoje, ou em poucos anos, ou em muitos anos, mas isso vai acontecer. Vai acontecer porque nós sabemos que, segundo estimativas científicas, apenas na Via Láctea deve existir vida inteligente em dezenas de milhares de mundos. E nós sabemos pela ufologia que essas inteligências, algumas delas, estão aqui no planeta Terra há muito tempo, não só nos visitando, mas também estabelecidas aqui em bases subaquáticas, subterrâneas, etc. Então, eu gostaria de iniciar esta apresentação falando um pouquinho do meu livro, O Paradigma Alien: Revolução nas Ciências Sociais, que justamente sintetiza essas ideias. Vejam, é uma ideia muito antiga, aquela pela qual há outras inteligências no universo além da humanidade. Filósofos da antiga Grécia especulavam a respeito disso. Os grandes nomes da filosofia moderna igualmente também assim afirmam. As civilizações antigas têm relatos assim muito ricos a esse respeito, né? A Thaída acabou de falar também aí da experiência indígena no Brasil, de modo que é uma crença bastante antiga. Entretanto, a ciência tradicional ainda está ancorada no antropocentrismo. Vale dizer o seguinte: o ser humano se acha ainda no campo majoritário da ciência comum tradicional, o suprassumo do cosmos, a única raça inteligente que habita os zilhões de mundos nos trilhões de galáxias do universo conhecido. Típico da arrogância humana, naturalmente. Eu estabeleci esse estudo com base na filosofia da ciência, no trabalho do Thomas Samuel Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele mostra que há dois modos de se fazer ciência. Um é o modo tradicional, outro é o modo extraordinário. Então, a ciência tradicional, ela está amparada, ela se fundamenta em certos dogmas. Por exemplo, até 1609, quando Galileu apontou o seu telescópio rudimentar para o Sol, a Lua, para Saturno, para os mundos do sistema solar, se acreditava ainda majoritariamente no postulado de Ptolomeu, segundo o qual a Terra era o centro do universo. Galileu, ao apontar a sua luneta para Júpiter, ele viu que havia luas orbitando Júpiter, localizou 4 dessas luas. E, portanto, se algo estava orbitando Júpiter, não poderia estar orbitando a Terra. De modo que a ideia de Copérnico, que já vinha sendo difundida, do heliocentrismo, ganhou força. E aí ocorreu uma revolução na ciência, porque aquele postulado anterior já não valia mais, apesar de ainda hoje haver terraplanistas, né? E essas pessoas que acreditam que a Terra é o centro do cosmos.
Entretanto, houve essa quebra de paradigma, essa quebra de modelo, de padrão, de dogma científico, pessoal. O que aconteceu também há cerca de 100 anos, quando Edwin Hubble provou que o universo não estava todo contido na Via Láctea, como a astronomia acreditava até então. Com a descoberta de outras galáxias, houve uma outra revolução na ciência. Eu estou usando só exemplos de astronomia, né, porque eu acho que calham melhor aqui para a revolução científica que está em curso neste momento. Então, com Hubble, descobriu-se que, além da Via Láctea, há incontáveis outras galáxias, ilhas cósmicas. E para usar esses dois exemplos, então, puxamos agora o caso das anomalias científicas que desafiam o paradigma antropocêntrico. E aí entra a ufologia. Justamente são os fenômenos ufológicos que estão desafiando essa crença científica dominante, segundo a qual a humanidade é o suprassumo, a humanidade é a única raça inteligente de toda a criação. De modo que está em curso, está em desenvolvimento essa mudança de padrão de pensamento, de padrão científico. Irá se consolidar em definitivo quando houver o contato ostensivo, o contato público, um contato formal. Quando, presidente, numa futura edição desse nosso fórum, nós possamos convidar um alienígena para falar aqui, representando uma outra cultura. Aí sim estará quebrado, em definitivo, o paradigma antropocêntrico. Quer dizer, antes disso, né, nós vemos aí especulações mil a respeito da descoberta de vida microbiana, coisa que tal, já haverá, vamos dizer assim, um arranhão tremendo na crença de que o ser humano é o centro de tudo. Então, partindo dessas ideias, pessoal, é que nós apresentamos as exociências como fundamentais para viabilizar essas futuras relações entre a humanidade e outras civilizações. As exociências, num contexto bastante amplo, são as próprias ciências que nós conhecemos, a humanidade, sejam elas naturais ou sociais, a partir da inclusão do elemento alienígena na equação. Ou seja, se há uma biologia presente aqui no planeta, obviamente deve haver uma exobiologia. E a própria NASA tem um departamento de estudos de exobiologia. Se existe, vamos dizer, uma sociedade organizada numa estrutura política, é porque deve existir também uma exopolítica, ou seja, um conjunto de regras, de interações que viabilizam o convívio entre as diversas civilizações estelares. De modo que pensar sobre a exopolítica é realmente fundamental, essencial, para que nós preparemos a humanidade, para que nós nos preparemos para esse futuro convívio com raças alienígenas. O que é, afinal, a exopolítica? O seu criador, o criador deste termo, melhor dizendo, Alfred Webre, conceitua a exopolítica como a nova ciência política do espaço exterior. A partir do momento em que a humanidade percebe que não é a única civilização senciente do cosmos, então, se há mais e se essas civilizações se organizam de alguma maneira politicamente, entra em cena esse novo campo do saber especulativo que é fundamental para o futuro convívio humano alienígena. Aqui no planeta, nós temos ótimos exemplos de ficção
para pensarmos como pode se organizar uma sociedade em nível maior, estelar, participando de uma comunidade, vamos dizer assim, maior de civilizações. Nós podemos puxar principalmente dois exemplos contrastantes de algum modo. Vamos pensar um pouquinho sobre Jornada nas Estrelas, Star Trek. Ali a humanidade participa de uma federação de planetas, inclusive foi uma das 4 raças fundadoras da Federação Unida de Planetas, e esta federação, ela tem toda uma organização legal, política, diplomática, bélica também, porque a Frota Estelar o braço armado da Federação Unida de Planetas, e embora as raças não raro convivam em conflito, com guerras, não raro também celebram a paz por tratados. Basta dizer, por exemplo, que os Klingons no início da série original eram inimigos da Federação e depois eles foram integrados como tantas outras raças nesse universo de ficção científica. Então, a partir desse exemplo, se nós formos estudar a obra do fundador da exopolítica, Alfred Webre, nós vamos perceber que quando a humanidade fizer esse contato com civilizações alienígenas, provavelmente, muito provavelmente, nós passaremos a integrar um organismo maior, uma espécie de federação de mundos, de planetas. Obviamente, há aí muitos desafios em relação a isso, e já vou comentar a respeito de um ou outro no tópico seguinte. Então, essa é uma visão bastante positiva da exopolítica, segundo a qual, quando a humanidade fizer esse contato, nós passaremos a conviver com essas raças nos mais diversos contextos de relacionamento, seja relacionamento político, comercial, até mesmo pessoal, familiar. Por que não dizer, justamente em razão da possibilidade que a ufologia já nos mostra como uma realidade de hibridização entre o DNA humano com ou de outras raças. Agora, contrastando com isso, pessoal, há uma outra visão menos romântica ou menos harmoniosa, que é aquela apresentada em Arquivo X. Também um exemplo da ficção científica que nos mostra bastante bem como algumas raças atuam aqui no planeta Terra. E a ufologia justamente nos mostra isso. Esse contexto de Arquivo X, acredito que todos conheçam, pelo menos na essência, não trata apenas, né, do fenômeno alienígena, mas de outros também paranormais, etc. Mas a gente se foca sempre mais na questão da presença extraterrestre no planeta Terra. Esse tema é tratado com bastante pertinência por outro expoente da exopolítica, talvez hoje o maior no mundo, né? O professor Michael Salla. Ele publicou um livro sobre as políticas do governo dos Estados Unidos sobre a vida extraterrestre. E ali ele denuncia a presença de raças alienígenas no planeta que, ao contrário de uma convivência harmônica, muitas vezes causam danos individuais e coletivos, mesmo à humanidade. Por exemplo, por meio da abdução, de experiências genéticas, de controle mental, de modo que é também algo a ser considerado no contexto da ufologia. Então, pensar sobre a exopolítica, como nós vamos nos relacionar com essas raças, é fundamental, pessoal, é essencial. Obviamente que nós não temos aqui uma resposta. Em filosofia, as perguntas são muito mais importantes do que as respostas. E conquanto ainda não tem acontecido esse encontro formal, é momento de reflexão. E eu puxei também
a brasa para o lado da minha sardinha ou vice-versa, especulando sobre as relações jurídicas que vão se estabelecer entre humanos e alienígenas, ou sobre os limites e as possibilidades de um exodireito. Eu acredito uma decorrência natural dessas futuras relações, algo necessário para regulamentar as condutas individuais e as condutas coletivas. Pois bem, pessoal, então, se a humanidade for convidada a participar de uma comunidade estelar, a integrar uma federação, nós podemos pensar a partir aqui do nosso parâmetro, porque nós não temos outro tão seguro quanto para cogitarmos, embora tenhamos uma e outra ilustração que a casuística ufológica nos traz a respeito da organização social, política, econômica, jurídica de outras civilizações, temos aqui e ali, por exemplo, o caso que eu gosto muito, que é do Arthur Berlet, nos trata de algum modo disso, mas precisamos partir daquilo que nós conhecemos a fim de que possamos especular a respeito de como poderá ocorrer esse relacionamento futuro. E aí, no campo público, no campo do relacionamento das nações na Terra, que serve como parâmetro para o futuro relacionamento da humanidade com outras civilizações, nós temos a teoria do Estado. A teoria do Estado nos diz que para um novo país, um novo Estado ser reconhecido como tal na comunidade internacional, são necessários 3 elementos: um território, uma população e um governo. Então, se nós pensarmos a partir desse referencial, ou seja, um novo país é reconhecido na comunidade internacional como tal se reunir esses 3 elementos. Será que a Terra, extrapolando isso então para um contexto estelar, reuniria esses 3 elementos aptos a fazê-la ingressar numa federação estelar? Nós temos um território, que é o planetário, nosso planeta é o território. A população, nós temos 8 bilhões de humanos que vivem aqui. E nós temos um governo? Não, não temos um governo único. Há uma fragmentação de países ainda, mas eu sinceramente acredito, especialmente se o encontro oficial se manifestar, haverá necessidade de uma unificação, de uma única voz planetária para representar a raça humana perante uma sociedade estelar. Essa ideia não é nova, pessoal. Em 1958, quando o jurista brasileiro Haroldo Valadão publicou um artigo na revista Forense, que ainda hoje é a mais conceituada revista jurídica do Brasil, ele tratou exatamente dessa questão. Ele postulou a ideia de um direito interplanetário e de um direito intergentes planetárias, o que hoje nós podemos traduzir como o direito espacial, que já existe como um ramo do direito internacional público, que regula a presença do ser humano no espaço, e o exodireito, que ainda está no campo filosófico, especulativo, que vem a tratar do futuro relacionamento da humanidade na perspectiva jurídica com outras inteligências. Então, como é que pode se estabelecer uma relação jurídica entre duas civilizações distintas? O primeiro exemplo que nos vem é por tratados. Reza a lenda, inclusive, na casuística ufológica, que na década de 1950 os Estados Unidos, mediante o presidente Eisenhower, teria celebrado um tratado com uma raça alienígena, que inclusive o professor Michael Salla denuncia como altamente prejudicial à raça humana. De modo que
Nós não temos essa voz planetária ainda que estaria apta a celebrar um acordo que valha para toda a humanidade com uma raça alienígena. É bem a denúncia que faz o professor Michael Salla, porque como os Estados Unidos puderam celebrar um acordo, um tratado dessa natureza, primeiro violando sua própria Constituição, porque os tratados internacionais eles são passíveis de um trâmite burocrático, legislativo para ratificação nas casas de lei dos mais diversos países, lá nos Estados Unidos não é diferente, e isso não aconteceu com esse suposto tratado alienígena. Segundo, quem deu jurisdição aos Estados Unidos para autorizar que ao redor de todo o mundo os efeitos desse tratado pudessem se verificar? Tipo, as abduções, que não acontecem só nos Estados Unidos, que acontecem em todo o mundo. Talvez hoje, não sei, meu conhecimento, como disse, de casuística ufológica ainda é bastante limitado, né? Ainda as abduções estejam acontecendo. Mas no passado nós temos aí N relatos dessa natureza. De modo que, voltando à questão proposta, né? O planeta Terra não tem ainda uma voz única. A ONU seria um arremedo daquilo que, no futuro, pode se constituir como um governo global. Para usar uma expressão que causa horrores a muita gente, uma nova ordem mundial. De modo que no direito público, no campo do relacionamento jurídico público, nós precisamos pensar a respeito disso, né? Porque é lá na Federação Unida de Planetas, por exemplo, pessoal, quando um novo mundo adere à federação, precisa aceitar a sua constituição, as suas leis, precisa abrir mão de parte da sua soberania em favor da soberania da entidade maior, da própria federação. Então, há muito que se pensar a respeito desse futuro relacionamento da humanidade com outras raças, inclusive no âmbito privado. Por exemplo, existe algum vínculo de parentesco, vínculo legal de parentesco entre nós humanos e os híbridos que são produzidos a partir do nosso material genético, seja essa hibridização artificial ou mesmo natural? Foi o que aconteceu em 1983 com o meu primo distante Antônio Nelson Tasca, que reza a lenda teria produzido, teria tido 2 filhos, 2 filhas com uma mulher do planeta de Agali. Então, legalmente, né, quais são aí as implicações disso? Direito de família, direito sucessório, etc. e tal. Tudo para a gente pensar como se dará o comércio da humanidade com outras raças, como se darão, enfim, todas essas relações do contexto social em nível político, em nível jurídico e nos mais diversos campos do saber. É, de fato, algo essencial, algo fundamental para nós pensarmos e prepararmos as futuras gerações para esse contato. Quem sabe, presidente, não sejamos nós aqueles que Oscar, vão 5 minutos. ter 5 minutos. positivo, tá? Eu estou cuidando do tempo aqui. Quem sabe não sejamos nós quem tenhamos, né, vamos dizer, a oportunidade de conhecer ou de conviver com as raças alienígenas. Quem sabe sejam os nossos descendentes, as futuras gerações. E para isso, então, é que nós precisamos de um trabalho de educação para uma cidadania cósmica. E aí vem a pergunta que o Doni me posicionou no início, né? Qual a importância? Dá para ver já que a importância é fundamental.
É essencial, porque enquanto a ufologia se ocupa do fato em si, da presença desses seres aqui, mediante seus artefatos tecnológicos incompatíveis com a nossa ciência e nossa tecnologia atuais, as exociências pensam no futuro, no passo adiante dessa questão maior. Porquanto, se hoje nós então sabemos que eles estão, nós temos os registros da Operação Prato, nós temos a pesquisa sobre Varginha, nós temos o relatório da Força Aérea Brasileira afirmando textualmente que aquelas naves presentes em maio de 86 no Brasil eram artefatos sólidos guiados por causas inteligentes. Tudo isso a ufologia nos mostra. Agora, ninguém nos diz quem são eles, o que eles querem aqui. Embora, claro, dentro da própria ufologia haja campos de especulação a respeito disso. Mas as exociências são o campo mais propício, mais fecundo, justamente porque parte da realidade da presença alienígena no nosso planeta, enfim, no sistema solar, em todo o cosmos, e a partir dessa realidade, então, especula a respeito dessas relações. Relações que no âmbito individual já estão acontecendo, e isso a casuística ufológica é riquíssima em nos mostrar, de modo que vamos pensar sobre isso. E uma última questão, pessoal: a ufologia vai acabar quando acontecer o contato público? Essa é uma questão interessante. Mas eu digo que não. Não. Porque mesmo na ficção científica, pessoal, em Star Trek, por exemplo, há vários exemplos de contatos feitos pelas naves da Federação com outros artefatos tecnológicos guiados por outras inteligências que jamais ficaram sendo conhecidas. Então, tecnicamente, né, a ufologia estuda esse fenômeno anômalo, ou a presença desses seres guiando as suas máquinas, os seus artefatos, sem que você saiba exatamente de onde vem e o que eles querem. Por isso que é não identificados os objetos. De modo que, ainda que aconteça o contato, quando acontecer o contato, a ufologia continuará existindo. Por quê? Não creio que seja possível em tão breve tempo, e a gente pode contar em séculos esse tempo, a humanidade conhecer ao menos as 25 mil civilizações da própria Via Láctea. E quanto mais provenientes de outras galáxias ou de outras dimensões do espaço-tempo, inclusive. De modo que deixo esta reflexão como final. É algo que a Comissão Brasileira de Ufólogos, embora não seja seu objetivo principal, que é o desacobertamento ufológico, mas que a Comissão Brasileira de Ufólogos tem realizado, e este evento prova isso. Nós estamos aqui num evento educacional, cultural. Todos nós que participamos da CBU estamos bastante conscientes da realidade do fenômeno, sabemos que o fenômeno é real, efetivo, concreto, mas ainda há aí uma massa, né, crítica a ser formada. Claro que hoje já a parte da ridicularização do fenômeno está cada vez menor. Pelo jeito, a lógica está se invertendo, né? Amanhã ou depois serão considerados ridículos aqueles pensamentos que negam a realidade do fenômeno. De modo que as exociências se constituem um campo fundamental do saber para o futuro relacionamento da humanidade com outras inteligências. Essa é a minha mensagem. Agradeço e fico à disposição de todos para no painel discutirmos o assunto. Obrigado, presidente. Obrigado, Odone. Brilhante, Tasca. Brilhante a tua conferência, um assunto dos mais interessantes e que pode chegar logo ali. Essa situação pode se apresentar logo ali. Então, que fiquemos atentos e eu vejo a exopolítica de fundamental importância para que a gente se prepare para as leis cósmicas, eu diria, sem a presunção de que
as nossas leis sejam as determinantes das relações interplanetárias.